Olá, meus amigos, mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus e hoje eu gostaria de estudar com vocês uma palavra que está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 3, que diz assim: A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Meus amigos, nós estamos vivendo em um tempo em que existem muitas vozes. Hoje nós vivemos numa época de muita informação. Você recebe informação hoje através do seu telefone celular, você recebe informação hoje através do seu aparelho de televisão, você recebe informações hoje através da internet, através dos jornais, das revistas. Hoje nós temos acesso a muita informação. E algumas dessas informações, infelizmente, são prejudiciais. São informações que muitas vezes nos diminuem, fazem que nós venhamos a crer naquilo que não existe, em fantasias, em ilusões. A Bíblia diz que nós temos que ouvir de tudo, mas reter aquilo que é bom. O Senhor Deus, Ele é sábio em suas palavras e saberia que haveria um dia em que as pessoas receberiam um volume muito grande de informação. E Ele já, sabendo de tudo isso, nos avisou: ouça de tudo, mas retém aquilo que é bom. Nós precisamos ter um filtro dentro da nossa alma, da nossa mente, para aprender a absorver somente aquilo que é bom. A Bíblia diz que as ovelhas, elas ouvem a sua voz. Qual é a voz que tem guiado você? A voz do medo, da preocupação, a voz do receio. Nós estamos vivendo uma época agora em que muitas pessoas elas andam apavoradas, desesperadas, pensando até mesmo na morte. Por quê? Porque ouviram uma voz que não é a voz do Senhor. Aqui no Evangelho de João 10,4, o finalzinho do versículo fala assim: E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Você precisa conhecer a voz do Senhor Jesus, você precisa conhecer a palavra de Deus para que nenhum mal, nenhum laço da morte venha prender você, nenhum tipo de preocupação venha prender você. O que é que tem inquietado a sua alma? O que é que tem feito você andar triste, aborrecido ou preocupado? A Bíblia diz que as ovelhas ouvem a sua voz e conhecem a sua voz. A Bíblia fala de um casal, o primeiro casal do planeta Terra, chamado Adão e Eva. O Senhor Deus colocou Adão e Eva no jardim e a vida deles era completa, era plena. Não havia sofrimento, não havia doenças, não havia problemas. E o texto bíblico fala que Deus havia dado a Adão e a Eva um único mandamento. E o mandamento deles era que eles não comessem do fruto da árvore que está no meio do jardim. E o que eles fizeram? Eles fizeram exatamente o contrário. Eles deixaram de ouvir a voz do Criador e passaram a ouvir uma outra voz, a voz da serpente. Quando você ouve a voz da serpente, você fica longe da voz de Deus, você fica longe da vontade de Deus. E longe da vontade de Deus só há sofrimento, só há provação, só há luta, só há necessidade. Por isso é muito importante você ser alguém que ouve apenas uma voz, a voz do Criador. O texto diz aqui: as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Você precisa conhecer a Jesus. Ele diz na palavra dele: não temas porque eu sou contigo. Ele diz na palavra dele: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. Caia 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. A palavra dele diz: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. A palavra dele diz que na casa dos egípcios havia morte, mas na casa daqueles que tinham a marca do sangue do Cordeiro, o espírito da morte, o anjo da morte, não pôde entrar ali. É nessa palavra que você tem que crer, na palavra de Deus, e não nas palavras fora da palavra de Deus, nas más notícias e nas informações que você tem crido. Há pessoas hoje que andam apavoradas e desesperadas. E por que elas andam apavoradas e desesperadas? Porque elas deixaram de ouvir a voz do Senhor e passaram a ser guiadas pela televisão, pelas notícias do rádio, pelas notícias do meio de comunicação. A voz que você precisa se alimentar, a palavra que você precisa se alimentar é da palavra de Jesus. Aqui está escrito: as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz.
Qual é a voz que você tem seguido? Quem tem sido aquele que guia a sua vida, os seus passos, os seus pensamentos? A voz que tem que guiar você é a voz de Jesus, é a palavra de Jesus, é a mensagem de Jesus. O Evangelho de Mateus capítulo 4 fala que Jesus foi tentado. E como Satanás tentou Jesus? Tentou Jesus com as palavras. Se você é o filho do homem, faça isso. Se você realmente é o filho de Deus, faça assim. Se você realmente é o filho de Deus, faça dessa maneira. Satanás tentou Jesus com palavras e Jesus o venceu também com a palavra de Deus. Você tem que se alimentar. A Bíblia diz, aquele que de mim se alimenta, de mim viverá. Então é desta palavra que você tem que se alimentar, é do Senhor que você tem que se alimentar. Fazendo assim, você será uma pessoa próspera e abençoada. Que Deus possa falar mais ao seu coração. Fique com essa palavra de fé no dia de hoje. Está escrito aqui, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Conheça a voz de Jesus, siga apenas uma voz, a de Jesus, a da palavra. E assim você terá vitória e será muito feliz e abençoado. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima mensagem, em nome de Jesus.